não assisti às outras palestras, elas estão guardadas no YouTube, né? Conseguiu? Oh, beleza. E essa aqui, então, vai ser também, já está sendo, tendo vídeo rodando. Então, vamos lá. Deixa eu terminar só uma parte que estava na última, que é com relação aos setênios da alma encarnada, né? E com relação entre os 14 e os 20 anos, é a época mais difícil do ser humano, né, quando ele está numa determinada encarnação, onde os hormônios vêm e a pessoa sai de um processo de infância e entra num outro ritmo, um outro entendimento, e os hormônios batendo, e fica muito confuso, e os pais também ficam mais confusos ainda, apesar de eu ter passado por essa experiência, né? Mas, por ser difícil, é função dos pais trabalhar com muita tolerância e muita compreensão, né? Até essa alma entrar na fase adulta, quando ela tiver já os seus corpos formados físico, o emocional, que está sendo muito trabalhado nessa fase, e o mental mais estabilizado. Tendo esses 3 corpos já mais harmonizados, ela entra na fase adulta e se acomoda, né, em termos de agito interno. Entre aspas, se acomoda entre aspas, porque daí ela vai ter uma série a caminhada dela vai passar por diversas características digamos assim, vai ter várias provas, né? Provas físicas, provas emocionais, provas mentais, né? Períodos calmos e períodos turbulentos. Isso é normal. Todos nós temos. É a partir disso aí, desse alto e baixo, que a gente vai tendo os aprendizados. E à medida que esse ser, de uma maneira geral, essa alma já com bastante caminhada e uma boa bagagem espiritual, ela passa a ter ser mais harmônica com relação aos sentimentos, aos pensamentos e ao lidar com as pessoas à sua volta. Então, quando isso acontece, né, é importante saber que ela vai cometer erros, né? Quando o ser chega na idade adulta, vai cometer erros, né? Todos nós cometemos, inclusive os pais. Interessante que a gente, quando criança, tem uma ideia de que os pais não cometem erros, né? E depois, quando tu te torna pai, tu vê que não é nada disso. A gente erra, a gente vacila muitas vezes, não sabe como lidar com determinadas situações, né? Mas isso faz parte do nosso crescimento. E muitas vezes aprende com as crianças. Ainda mais numa época como a nossa aí, que nós estamos com uma turma, né, de crianças muito especiais, espíritos realmente um pouco mais elevados e que muitas vezes vêm, claro, eles vêm com uma missão de ajudar a mudar o mundo. Nós estamos num processo muito grande de transição planetária, acho que já deve ter ouvido falar, boa parte de vocês, né? Então, esse chacoalhar que está acontecendo nas sociedades, vindo à tona muita maldade, crimes, essa violência, né? O que é? É um processo de limpeza que está ocorrendo. Está vindo à tona para ser limpo, para ser removido, e aí a Terra seguir o rumo dela já com espíritos mais elevados, né? Pergunta: e o que vai acontecer com os espíritos que não são elevados? Vão ir para outros lugares, para outros planetas, né? Numa condição mais adequada ao desenvolvimento deles. Nada é perdido, né? É como se estivesse indo para outra escola, uma escola mais adequada ao nível deles, e eles vão continuar evoluindo, né? E essa aqui, bom, essa vai passar para um novo estágio.
O ego pode ser grandemente ajudado ou prejudicado em sua evolução pela atitude que os pais adotem com relação a ele. Então é muito importante. É bom lembrar o seguinte, para quem tem filho, eu tenho filhos, né? Bom, de vocês têm filhos, quem não tem muito provavelmente pode vir a ter, né? Um filho não é propriedade nossa. Vocês têm que entender isso aí muito claro. Entendendo isso aí claro, vocês conseguem trabalhar melhor as condições daquele ser que foi outorgado para vocês cuidarem. Nós cuidarmos. Né? Então, um filho nos é dado ao outorga, porque, assim, dentro daquele corpo físico tem um espírito. E um espírito que já tem uma certa bagagem, que pode ser maior, como pode ser menor que a nossa. Né? Então, a gente compete a nós. Nos primeiros 3 setênios deles, a gente cuidar para que eles venham como se estivesse cuidando de uma planta, de um jardim, né? Adubando, botando água, cuidando com todo carinho. Porque depois que a planta fincar a raiz e tiver os nutrientes necessários, pode abandonar que ela vai embora sozinha. Mas o início precisa de ajuda. Né? E nós somos os jardineiros para esses espíritos que estão reencarnando. Bom, como ele diz aqui, há tão poucas pessoas atentas a essa condição, né? Não se dá conta disso, da importância que acaba sendo difícil encontrar famílias, ou seja, o mundo espiritual chega a um ponto que é difícil encontrar famílias para cuidar de egos adiantados, desses espíritos já adiantados. Muitas vezes acontece, eu tive a oportunidade de ver, eu tinha uma loja perto de um cursinho, então eu recebia na minha loja, na hora do recreio, essa criançada. Uma parte muito bem, parte deles bem equilibrados, tudo mais, mas uma grande parte desequilibrado em função de quê? De pais que não se dão conta da importância de cuidar dos filhos, que entregaram seus filhos e foram cuidar de ganhar dinheiro, de não sei o quê, e aí começa a criar um certo distanciamento. E se os pais não estão elevados ainda numa boa frequência, né, acabam passando para os filhos uma energia muito negativa. E como essa geraçãozinha, ela é uma geração mais elevada, eles se ressentem muito com as vibrações negativas. Né? Resumindo, acabam procurando alguma coisa para o consolo deles. Drogas, sexo, se perdem o norte deles, porque não tiveram pais, né, que entendesse a importância, né, de estar com os filhos, de estar junto, de estar passando com eles. Ou quando chega em casa, agora mais ainda com a tecnologia, celular, ou televisão, não tem tempo, agora eu quero descansar um pouco. Né? E muitas vezes a importância de ter essa ligação com os filhos vai perdendo. Quem tem filhos sabe o que é isso aí. Bom, então a decepção faz parte, né, do processo evolutivo, não só das crianças, mas nosso também. Nós estamos vendo uma geração que foi muito cuidada com relação a não ter decepção. O que acontece? Quando acontece alguma coisa na vida deles, eles não têm o emocional maduro para lidar com determinadas situações, porque os pais não permitiram. Né? Isso está ocorrendo muito com essa geração nova, né? Pais superprotetores, mas que não tiveram os contatos com os filhos, não souberam sentar, ouvir, entender, né? Ou entregaram o processo de aprendizado para uma escola. E o professor, ele passa conhecimento, não vivência. Né? O professor não é um pai substituto.
Então, os pais devem compreender que as crianças não são brinquedos. E essa orientação é importantíssimo para que esses seres venham amadurecidos do ponto de vista não só físico, como mental, como emocional. O que está acontecendo? Os pais priorizam desde pequenas crianças o lado mental, o lado da inteligência. Então, o tablet, celular, isso aí deveria ser negado para as crianças até os 14, 15 anos. Tem uma pedagogia muito boa que trata sobre isso aí, que é a pedagogia Waldorf, que está melhor adequada para trabalhar com as crianças, né? Porque a pedagogia que nós temos hoje aqui no nosso país, em outros países, são muito inadequadas. Aqui no nosso país, então, meu Deus do céu, está lamentável o lado educacional. Mas o que é importante? No primeiro setênio, a criança não pode ser confrontada com o lado mental. Por quê? Ela tem que trabalhar, ela tem que amadurecer primeiro o físico e depois o emocional. E como é que ela amadurece o lado emocional? Brincadeiras. Então é importantíssimo para ela a brincadeira até os 7, 8, 9 anos. Né? E aí, com o tempo, aos poucos, sim, introduzindo coisas, tarefas um pouco mais mentalizantes. Aí ela chega, se não for correto o processo, o que acontece? A criança chega na fase adulta, extremamente inteligente, capaz de lidar com um monte de coisas, processos incríveis, tudo mais, mas emocionalmente desequilibrada, imatura, sem ter condições de lidar com os problemas da vida. Entenderam a importância de trabalhar os setênios e dar tempo para que a criança vá amadurecendo físico, emocional e depois o mental. E ela só termina de amadurecer esses 3 quando tiver na idade adulta, os 20, 21 anos. Então, sob a lei do karma, os pais são considerados responsáveis, né, pela maneira com que fazem esse trabalho. E a maioria dos pais não tem sequer noção disso. Depois desencarnam, isso é cobrado deles, né? Porque os filhos estão num processo muito perderam, vamos dizer assim, a chance de chegar de uma maturidade equilibrada na vida adulta, e aí ficam, né, repetindo de ano encarnatório. E os pais também, porque eles são responsáveis por isso. Claro que essa responsabilidade, gente, não vão pegar vocês lá em cima no mundo espiritual e, olha o que vocês fizeram. Não, isso é um processo de crescimento. Vamos dizer assim, não está errado, porque os pais vão crescer, vão entender também onde eles acertaram, onde eles se equivocaram, né? E as crianças também, que vêm com, né? Então, tudo, de uma certa forma, vai para a bagagem espiritual dos seres. Bom, aqui não interessa, vamos pular. Os pais que adquiriram tolerância e compreensão, ensinando a si próprios ver através dos olhos dos filhos, abordam coisas desse ponto de vista, ou seja, estão mais equilibrados para entender o que a criança está passando e o que ela está precisando, né? E, consequentemente, ele cresce, o pai, e faz a criança também crescer, né, de maneira equilibrada. É interessante, poucos entre nós têm condições de conceber o fato de que a personalidade discernível no nível físico é uma pequena parte da bagagem espiritual que o ser tem, né? Então, assim, nós estamos encarnados aqui hoje, mas o conhecimento que cada um de vocês tem aqui é uma parcela ínfima do que vocês já tiveram de outras encarnações.
Quando muito vocês têm intuições sobre alguma coisa, né? Recebem intuitivamente determinados conhecimentos do tipo assim, ó, eu sei que a desonestidade é uma coisa que vai me prejudicar. Então, intuitivamente, eu sei que eu tenho que evitar a desonestidade. Né? Eu sei intuitivamente que, sei lá, eu devo evitar confrontar com as pessoas, de brigar, porque baixa a minha frequência vibratória, né? Baixando a minha frequência vibratória, e se eu mantiver por muito tempo a frequência baixa, no decorrer de vários anos, o que vai acontecer com essa frequência? Ela vai descer para a carne em algum processo doentio. Câncer, às vezes nem tão alguma rinite, um processo infeccioso, um processo... Né? Então, as doenças físicas que nós temos, não vamos culpar o germe ou determinadas coisas físicas, não. O que acontece? Baixamos a nossa frequência vibratória e entramos na frequência vibratória do vírus. O que acontece? Ele entra com tudo e ele começa a trabalhar perfeitamente, porque as nossas defesas psíquicas impedem as defesas do corpo de agir. Não dão suficiente suporte para isso. Bom, vamos pular isso aqui. O ego é uma ferramenta, um software que pode ser reprogramado. Eu tive falando já, não só nesse curso aqui sobre ego, mas tem um outro também, uma outra série que eu só conversei sobre ego, né? O processo de autoconhecimento é importantíssimo, gente. À medida que a gente se conhece, nós podemos trancar determinadas coisas do tipo assim, por exemplo, tu vem dirigindo o teu carro, tu quer entrar numa outra fila, dá a seta e o cara que está do teu lado vê que tu está dando a seta, mas ele entra também. E aí tu já fica, pô, eu estou sendo correto, estou na frente do cara e ele me impede de entrar. E muitas vezes, né, podendo até criar um acidente. De uma maneira normal, no dia a dia, na vida, a gente fica muito pé da cara. E acaba brigando, e muitas vezes ocorre uma briga a nível de que ocorrer um processo mais forte, né? Se tiver uma arma, já começa a dar tiro, né? Pronto. O processo de autoconhecimento te permite perceber o seguinte, que quando tu vai entrar num momento desses, tu traz para o teu presente e diz assim, ó, opa, deixa o cara ir embora. Não vou entrar nessa, não vou entrar nessa discussão. Não vou baixar meu padrão vibratório, né? Ficar o dia todo indignado ou criar uma situação constrangedora ou difícil até para mim, né? Ou alguma coisa muito pior. Por quê? Porque eu não tive controle emocional, não tive controle mental e me deixei levar pelas emoções. Então, o processo de autoconhecimento te faz levar a ter um nível de discernimento maior nessas situações, fazer com que tu consiga perceber que tu tem que ter controle emocional e mental para manter um equilíbrio, para manter uma paz de espírito. E isso pode ser reprogramado. Quem fala é Ashtar Sheran. Já ouviram falar do Ashtar Sheran? Ele é um comandante de uma confederação de naves intergalácticas e que está aqui, com ela estacionada aqui em volta da Terra, dando todo o apoio necessário para que a transição planetária ocorra. Ele é um comandante de acima de 12ª dimensão. Conseguem se comunicar mentalmente com algumas pessoas e passar mensagens interessantes, e muito boas, por sinal. Tá? Bom,
Agora chegamos no que seria importante. Os passos evolutivos a serem ultrapassados. Primeiro, a grande maioria da humanidade está inconsciente da sua conexão com a alma. E ela não entrou sequer naquilo que os grandes guias da humanidade chamam de caminho ou senda da iluminação, que é o processo quando, a nível de alma, tu te sente que, opa, eu quero mais. Eu estou cansado dessa vida de discussão e tudo mais. Algo está me chamando para algo mais superior, né? Então, a maioria da humanidade não está desperta com relação a isso aí. Uma pequena parte que começa a sentir esse chamado, como vocês aqui, por exemplo, né? E começam a vir mais assiduamente os trabalhos de uma casa espiritualista ou uma casa religiosa qualquer, não importa. Tá? O chamado ele é individual e vocês vão ir para aquilo que mais bate de acordo com, né, com a essência de vocês. Pode ser evangélico, umbanda, não importa. Mas começa uma caminhada. Ela é lenta, pode levar algumas encarnações, tá? Mas quando ele entra nessa caminhada, e isso começa a ficar mais forte, ele começa a trabalhar também, ele se interessa por trabalhar nisso. E aí ele entra naquilo que a gente chama de caminho de provação, né? Esse trabalho é um trabalho geralmente altruísta, né? Ele não vem trocar por dinheiro isso aí. Se bem que tem algumas pessoas aí que realmente entram no caminho de fazer disso a profissão. Sem problema nenhum. O importante é que dentro dela esteja a noção de que deve ajudar os outros. Né? Se ela já tem um conhecimento, se já tem uma caminhada, por que ela não vai ajudar os outros? E por que ela não pode fazer disso o ganha-pão delas? Desde que não se cuide para não virar uma coisa egoísta, né? Ou está indo só para ganhar muito dinheiro, porque muita gente que entra nisso aí, nessa caminhada, e acaba se perdendo, fica famoso e vira comércio, um comércio muito forte, né? Bom, cada um. Quando a pessoa, então, entra nesse caminho da aprovação, ela normalmente se torna uma aspirante a discípulo. A terceira parte é quando ela completa a primeira e segunda iniciações, ela se torna um discípulo. Ou seja, nessa situação, esse ser já está bem mais evoluído e ele geralmente comanda já grupos maiores relacionados a algum tipo de espiritualidade, né? Dá para perceber que é um ser bem mais evoluído, mais amoroso. Nessa linha que a gente pode falar, por exemplo, de alguns santos da Igreja Católica, alguns, não todos, né? Que tu vê uma grande amorosidade, um serviço ao próximo abnegado. E o que significa a primeira e segunda iniciações? São iniciações de maestria do físico e do emocional. Então, ela vai, aos poucos, dominando certas características do corpo, né? Fome, frio, sede. Não que ela não vá comer, não precisa ter. Mas tem pessoas que ficam insuportáveis quando estão com fome, quando estão com sede. Tu, por exemplo, imagina. Então, assim, pessoas que não sentem, é insuportável para elas sentir qualquer dor, elas não conseguem, elas ficam muito incomodadas quando está muito calor, quando está muito quente, ou passam por algumas provações físicas, né? Então, ela tem que aprender a dominar essas características do físico.
adquirindo maestria. A segunda é com relação ao lado emocional. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. De todas as iniciações, porque são, a nível planetário, são 7, a mais difícil de todas é o controle emocional. Porque o ego não deixa. Porque a pessoa é muito egóica, é muito egoísta, tem muito forte nela certas características de orgulho. O orgulho, meu Deus do céu, é uma pedra imensa no sapatinho de cada um de vocês. Porque qualquer coisa, o ego vai se utilizar do orgulho para dar a entender para ti que tu está certo, mesmo que tu esteja errado. Então, o ego não trabalhado, ele vai te enganar. Então, seria então a primeira e a segunda iniciação. A primeira, maestria física. A segunda iniciação, quando ele atinge um certo grau de, vamos dizer assim, vibratório, de equilíbrio emocional. A terceira iniciação, ele se torna o iniciado. O que é a terceira iniciação? Mental. Maestria mental. Essas 3 iniciações, elas não acontecem assim, ó, primeiro uma, depois a outra, depois a terceira. Não. Vem tudo meio junto. Tudo enrolado, né? Principalmente a mente junto com o emocional, eles trabalham muito juntos. Num ego pouco trabalhado, uma faz com que a outra vibre para cima ou para baixo, geralmente para baixo, se for pouco trabalhado, né? Aquela coisa que eu falei, estamos no trânsito, né? Surge uma discussão com o motorista do lado, o lado, vamos dizer assim, a energia, o sangue, como eles dizem assim, ó, o sangue latino sobe e tu perde o teu, para não levar desaforo para casa. Olha o ego dominando vocês, né? Então, são as 3 maestrias que temos que cuidar. Físico, relativamente simples, o emocional, extremamente difícil e complicado, e o mental. Os 2 estão meio que juntos, tá? Muitas vezes, as pessoas entram num processo mental muito forte, conseguem dominar, mas não dominam o emocional. O que gera isso aí? Mental muito forte, o emocional desequilibrado. Os grandes magos negros têm um processo mental muito forte, mas um processo emocional desequilibrado. E eles ficam trancados nas iniciações, eles conseguem ter um conhecimento muito grande, mas não conseguem subir pela falta de equilíbrio. A 4ª iniciação ele é chamado de Arate. A 4ª iniciação, eu estou falando assim meio por alto, porque isso é um assunto muito difícil para entrar. Então, falando por alto para vocês. A 4ª iniciação, ela engloba um conjunto das 3 e um domínio do ego. Ela chega no plano causal, onde está a sede do ego. Né? O quociente de vibracional dela já está muito próximo da luz. A 5ª iniciação, ela se torna um adepto, né? Ou seja, dificilmente ele a partir daqui, basicamente, as reencarnações dele vão ser muito difíceis de acontecer. E quando vem a nível de missionário. A 6ª iniciação é o mestre ascensionado. Mas ainda não iluminado. Mas ele está muito próximo já. Aqui, se ele quiser, ele pode sair já, vamos dizer, do ambiente planetário e já trabalhar a nível cósmico. Porque ele já tem um conhecimento, um discernimento muito elevado e um controle muito grande, né? E a última, a 7ª planetária,
é onde ele atinge o coeficiente de 97% de iluminação. Termina por aqui? Não, gente. Importante é que vocês entendam aqui, ó, a partir da primeira até a 7ª iniciação, ele trabalha muito nos planos espirituais. As obras do Chico, muitas vezes falam do nosso lar, né? Que é uma cidade que está num plano astral, não está ainda nos planos muito elevados, mas já é um plano bem elevado. E muitas vezes eles estão fazendo alguns trabalhos, entram em oração e eles percebem uma luz entrando muito forte no ambiente, né? Que depois ela vai se adensando aos poucos, isso no plano astral. E eles se dão conta que é um guia, um mentor que está onde? Que normalmente já trabalha ou num plano mental, ou num plano causal, ou num plano mais alto ainda, né? Crístico ou de Buda. Enfim, então esses são os caminhos, né, que nós, como humanidade, já num nível desperto, começamos a entrar. Aqui são muitas vidas que passamos aqui, né? Isso, a nível da Terra, 40, 50 encarnações. Era, pelo menos, eu vou voltar a falar isso aí para vocês. Vamos adiante. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a maestria equivale a esses planos vibracionais. Maestria física, junto com o etérico, depois o astral já no plano é o emocional, a maestria do metal inferior, a maestria, a terceira e quarta, perdão, primeira, segunda, terceira iniciação, a quarta iniciação, a quinta para cima. Tá? Então, à medida que esse ser vai tendo essas iniciações, ele passa a ficar mais tempo naqueles planos vibracionais que são mais afins com ele. Eventualmente, ele desce para fazer algum trabalho já mais elevado nos planos físicos. São os guias que a gente conhece, tivemos vários aqui na Terra recentemente. Madre Teresa de Calcutá, a reencarnação da Maria de Magdala. Tivemos Chico Xavier. Chico Xavier, provavelmente algum iniciado já elevado, talvez até um adepto, depois desse trabalho que ele teve aqui. Tu vê um cara que é puro amor, com uma obra gigantesca, né? Auxiliando milhões, talvez bilhões de pessoas com a obra dele. E Jesus, que foi nosso maior guia, nosso maior mestre, e esse sim, num nível muito elevado, muito, muito acima de mestre ascenso, porque ele é um ser cósmico, não planetário, cósmico. Então, após a sexta iniciação, o mestre ascensionado tem a chance de escolher se permanece no plano físico, prestando serviço, ou se retorna ao mundo espiritual, coisa que a gente já tinha conversado. É nessa iniciação que o mestre ascensionado deve decidir os 7 caminhos. Eu não vou entrar no assunto aqui dos 7 caminhos, mas existe, vamos dizer assim, como se estivesse numa faculdade, né, e vocês escolhessem qual linha vocês vão seguir. Médica, engenharia, né, enfim, economia, né, linhas gerais, para depois ramificar cada uma delas. Então, se vocês estavam pensando que ao terminar a vida de vocês aqui, vocês iam para uma nuvenzinha tocar harpa, esqueçam. Tem muito trabalho para frente. A única diferença é que, diferente do plano que nós temos aqui, que o trabalho para nós é para sobrevivência, e é uma coisa muito difícil e desgastante, e nos tira
do fluxo de uma caminhada espiritual, né? Nos planos superiores, esse trabalho é uma coisa extremamente prazerosa para cada um de nós, né? E é uma oportunidade da gente servir ao propósito maior, universal, e ajudar aqueles que estão precisando mais de ajuda. Então, esse mestre, ele continua a evoluir e passa a 7ª iniciação, né? Aí sim, a 7ª iniciação, ele se torna um iluminado, com coeficiente de iluminação acima de 97%. Tivemos o primeiro deles aqui, que era Siddhartha Gautama, que se tornou um mestre iluminado. E hoje é um dos principais dirigentes do nosso planeta. Nesse caso, então, o grau mais alto de iniciação foi alcançado, né, com relação àquilo que pode ser feito no plano físico. A partir daí, ele passa por uma outra esfera e dificilmente ele volta a reencarnar. Mas continua assim, ou trabalhando com humanidades, ou trabalhando com potencializando mundos para humanidades, ou entra no caminho genético, né? Trabalhando seres em determinados mundos, ou vocês pensam que essa geração aqui veio evoluindo assim, nos tornamos humanos de uma hora para outra? Não. Isso é um processo que demanda centenas de milhões de anos, com vindas periódicas dentro desse escopo, né, de tempo, seres já muito evoluídos que vêm trabalhando sementes genéticas e aí criam plantas, criam animais, depois passam para os animais hominídeos, até chegar numa condição tal que o ser esteja em condição de receber uma alma. Condição mental, física, de receber uma alma para que ela possa continuar o seu estágio, né, de evolução. Então, assim, conforme o homem evolui, ele fica, ou seja, se ele entrou já no caminho, né, na senda da espiritualidade, tem um ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? De fato, isso acontece. Mas para a gente chegar lá, nós temos que trabalhar muito ainda, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que a gente não veja os nossos guias mentores, quando eles percebem que uma alma está se buscando, se puxando, ele começa a cuidar mais dessa alma, a intuir ela melhor, a fazer com que ela cuide de determinadas coisas, né? Então, nós passamos a ter guias mais elevados que nos auxiliam nesse processo. Olha o Chico, não tinha o Emmanuel? Né? Mas não era só o Emmanuel. Ele tinha também outros seres muito mais elevados ajudando ele. E em virtude desse desenvolvimento, desse amor pela humanidade, esses seres escolheram permanecer, os guias, né, com sacrifício próprio, junto ao planeta, dando assistência para o desenvolvimento. Tem um ditado espiritual que diz o seguinte: ninguém evolui vibratoriamente sem ajudar o próximo. Essa é uma condição. Então, para nos elevarmos tudo, nós temos que, aos poucos, entender que nós temos que ajudar os outros que estão à nossa volta. E à medida que a gente vai entendendo isso aí, o processo de empatia começa a amadurecer. Amadurecendo o processo de empatia, amadurece também a compaixão. Amadurecendo a compaixão, amadurece o amor aos outros. Aquele amor que eles tanto falam, né? O amor incondicional. Claro,
Para nós ainda, o amor incondicional é uma coisa distante. Um passo de cada vez. Vamos primeiro amar os que estão junto de nós, para depois auxiliar os outros. E, de repente, a gente vai perceber que passa por alguém na rua, necessitado, e te dá uma vontade de ajudar esse ser por algum motivo. O que é isso? Começando a desenvolver a empatia. Depois a compaixão, para depois o amor incondicional. Esses adeptos, quem são os adeptos? Quem já atingiu o terceiro, está no quarto nível, né, de iniciação, elas recebem o nome de mestres, pois tomam alunos, homens que ainda não são perfeitos, para ajudá-los no trabalho que tem que ser feito. Esses alunos recebem oportunidades de desenvolvimento, não abertos à humanidade em geral, mas que conquistaram por merecimento. Antigamente, no Egito, tinha uma cidade, esqueci, Heliópolis, não me falha a memória, que hoje está em escavação, tudo mais. Tinha templos lá que, se sabe, eram templos iniciáticos, onde os mestres já com alto grau de iniciação pegavam seres que estavam no caminho da senda inicial e começavam a dar aulas, né? Mesma coisa acontecia na China, mosteiros budistas fazem isso. Me lembro que eu, aos 14, 15 anos, eu comecei a ler um primeiro livro sobre espiritualidade que eu li, a Terceira Visão, do Zampa. Quem já leu? Ninguém? Já? Muito, né? É uma série de 20 livros, ou mais, quase 30 livros. Eu tinha 14 anos quando eu li o primeiro e aquilo me caiu assim. O que era? Ele fazia parte de um mosteiro onde ele entrou quando criança. Lembra o filme Kung Fu? Os mais antigos lembram, né? Entra como criança e aí os guias que estão lá encarnados percebem se essa criança ela é uma alma mais adiantada, se eles começam a dar ensinamentos já diferenciados. Se não é, ela vai ser um monge normal. Se não, ela passa por um caminho até se tornar um lama, né? Em diversos graus. Então, essas escolas iniciáticas, elas existem em todo mundo, sempre existiram. Para quê? Para dar justamente os ensinamentos, né, que não é aberto para a humanidade normal. Para a humanidade normal são as religiões. Tá? Os aspectos mais profundos, então, são em templos iniciáticos. O trabalho é duro, significa que esses homens têm que abrir mão muitas vezes de muitas coisas a fim de se dedicar exclusivamente a aprender como ajudar a humanidade, sem qualquer proveito material, em troca desse trabalho. Serviço altruísta. Então, quando a gente começa a entrar, o entendimento que a gente tem é que quando entra nessa senda, né, cada vez mais a gente se torna altruísta. Nós não estamos mais em busca de brilho próprio. Né? Nós estamos em busca de crescimento individual, nível espiritual, e auxiliar aqueles que estão vindo mais baixo. Esses discípulos, depois de muitas vidas de trabalho e treinamento especial, se preparam para cerimônias de iniciação. E essas cerimônias, nem sempre elas são no nível físico. A grande maioria das vezes acontece onde? Nos planos espirituais. E às vezes a pessoa que está encarnada nem percebe que ela teve um trabalho de iniciação, ou que ela já é uma iniciada, ela não tem noção disso aí. Ela não sabe. Né? Pode desconfiar de alguma coisa. Mas uma coisa que se percebe é o seguinte, ela começa a se sentir muito diferente da corrente comum dos seres humanos. Ela passa a ser mais honesta consigo mesma. Ela consegue perceber coisas, comportamentos dos outros que ela diz, opa, isso aí não faz parte da minha vida,
né? Então ela vai se percebendo um pouco distanciada desses seres, né? E muitas vezes ela se torna uma pessoa muito solitária. Mas um solitário que convive bem consigo mesmo. Não um solitário porque todo mundo rejeita. Não, não é isso, né? Mas é uma solidão que muitas vezes ela busca para crescimento maior interior. Isso é muito intuitivo. Então, nesse ponto de desenvolvimento, ela sabe que jamais ela vai poder usar algum poder que ela aprendeu de nível espiritual, a não ser para ajudar outro ser humano. Porque se ela usar para atrapalhar os outros, ela entra num caminho paralelo, que a gente conhece como da magia, ou necromancia. Entenderam? Então, se ela tem a capacidades psíquicas, e isso acontece, vamos dizer, desde do caminho probatório, primeira, segunda, terceira iniciação, quarta, vamos dizer assim, ó, a capacidade psíquica dela vai aumentando. De mediúnica, vamos dizer assim, ó, inicialmente ela pode ter aberto a visão psíquica, né? Ser uma vidente, mas à medida que ela vai galgando esse caminho, as iniciações, ela deixa de ser vidente para ser clarividente. O entendimento dela é outro daquilo que ela está vendo. O médium, a maioria dos grandes médiuns aqui são videntes, não clarividentes. Eles enxergam, muitas vezes eles não entendem porque eles não têm noção, não têm estudo, não se puxam. Mas eles têm habilidade. Mas em algum momento da vida deles, eles vão ter que estudar. E é assim que eles vão crescendo, né? Então, alguns têm essas habilidades justamente para puxar, porque já está na hora, né, de começar a puxar mais conhecimento e ir ampliando a sua faixa vibratória. Bom, esses homens podem, se necessário, fazer aquilo que o leigo chama de milagres. Nós, na espiritualidade, já sabemos que não existe milagre. Tudo é uma questão energética, de trabalho energético. E mais, já descobrimos que a mente tem uma capacidade muito grande de trabalhar eu não vou dizer átomo, a energia, né? E à medida que nós vamos fortalecendo a mente, nós conseguimos trabalhar melhor essa energia. Nos planos astrais e superiores, esse trabalho mental, é tu pensar, pum, a coisa se forma. Aqui no físico é mais difícil. Mas existem mestres encarnados que fazem isso, ou existiram. Sai Baba, alguém conhece Sai Baba? Sai Baba tem essa capacidade, né? Ele pensa, ele imagina uma flor na mão dele, essa flor se materializa. Por quê? Porque ele consegue puxar energia e dominar o controle mental para que essa energia que está no cosmos, à nossa disposição, se transforme em algo físico. Jesus tinha essa capacidade, não aparece na Bíblia, mas Jesus tinha capacidade. O que aparece na Bíblia era a capacidade que Jesus tinha de energeticamente entrar no campo de um ser que estava com alguma doença, alguma coisa, e muitas vezes uma doença muito forte, alguma disfunção física, e ele conseguia reorganizar energeticamente a pessoa e curava. Porque ele tinha esse poder, essa capacidade. Não é milagre. Hoje, a física quântica está conseguindo explicar muitas dessas capacidades psíquicas, né, que a gente tem. E abrindo um campo totalmente novo para as pessoas entenderem que, opa, podemos fazer isso? Jesus dizia que podia, né? É só uma questão de controle mental e emocional.
Porque o que adianta tu ter um controle mental? Vamos supor, se tu tem capacidade de curar, tu tem também a capacidade de criar uma doença. Aí eu brigo com alguém, então tu vai te arrepender. E desestrutura o campo físico da pessoa, o campo quântico físico, né? É assim que os magos trabalham. O emocional deles está completamente descaracterizado, mas um poder mental muito forte. Faz sentido para vocês? Bom, aqui eu já falei os estágios de iniciações, né? A partir do quinto, a gente diz que o homem está perfeito, ou seja, ele atingiu uma maestria tal que ele está livre de renascer no mundo físico, se tornando então um adepto ou mestre ascenso. Mas ele pode vir sem renascer para fazer algum trabalho, né? Ou com a humanidade, ou criar um vórtice energético, sei lá, qualquer coisa assim nesse sentido. Vamos correr um pouquinho mais. Interessante, às vezes com propósitos especiais, vidas dos iniciados são prolongadas, de forma que eles vivam muito além do período normal. Tem alguns mestres que vêm para fazer algum trabalho e duram centenas de anos, 200, 300, 400 anos. Eles têm o controle sobre o físico para isso aí. Então eles não adoecem. A propósito, caso vocês não saibam, o corpo físico que nós temos foi projetado para durar em torno de 400, 500 anos. E por que não dura? Por causa da atmosfera que nós temos e da atmosfera psíquica que nós temos também. Então, quando muito, a gente chega a 70, 80 anos, quando não vai antes, porque não cuidamos da nossa atmosfera psíquica e faz com que o nosso metabolismo imploda, né, em alguma doença. Então, embora seja necessário de 560 vidas, as últimas 50 é dado para esse grupo em evolução. Isso no planeta Terra, que é um planeta extremamente negativo. A grande maioria dos planetas que são de categoria evolucionária, que nem a Terra, chega a um grau máximo de 10, 15 negativo, máximo. Nós da Terra passamos dos 40 negativos. Então precisávamos de muito mais vidas. Se nós estivéssemos num outro planeta, a coisa seria mais tranquila, né? Em virtude e por causa disso, sabe-se que aqueles que se tornaram mestres ascenso aqui na Terra têm uma capacidade muito maior de entendimento do que os mestres ascenso de outros planetas jamais tranquilos. Claro, passaram por situações muito difíceis aqui, muito mesmo. A nossa Terra atingiu um grau assim, que dificilmente um planeta atinge de negatividade, que está sendo recuperado, vamos dizer assim. Teoricamente, a pessoa deveria habitar tanto corpos masculino e feminino. Então, a gente tem encarnações masculina e feminina. Por quê? Porque nós somos um conjunto das duas energias, masculina e feminina. E à medida que a gente vai evoluindo, né, a nossa capacidade, essas energias começam a ficar mais equilibradas conosco. Normalmente, a gente tem uma tendência a ter mais encarnações, ou como masculino, ou como feminino, né? Mas ele precisa das duas de vez em quando para ter esse equilíbrio, a menos que ele consiga equilibrar na sua encarnação, ou masculina, equilibrar a energia feminina, ou se está no feminino, equilibrar na masculina, né? Mas nós temos essas duas energias. E nós precisamos aprender a equilibrar, a ter esse entendimento. Quando a pessoa atinge a perfeição, ela vai ter que apresentar as qualidades de ambos os sexos, tá?
Homens perfeitos mestres dão instruções a discípulos, aquilo que a gente já começou, né? Bom, o discípulo em estágio probatório, que eu acho que assim, ó, todos nós estamos praticamente entrando nesse estágio, e posto em experiência servindo nessa condição por muitas vidas. Muitas vezes são médicos abnegados que escolheram a medicina por ideal, não para ganhar muito dinheiro, mas por ideal. Claro que precisam do dinheiro para sobreviver, mas elas não se elas se abrem para atender os menos necessitados, né? Então fazem muito trabalho em prol dos outros. Livre-arbítrio sempre é respeitado, mesmo quando a pessoa entra no estágio probatório. Óbvio que quando ela faz alguma coisa equivocada, os guias e mentores tentam dizer para ela várias vezes, até que chega um ponto que, pô, não está ouvindo, então ela acaba seguindo por um caminho que não seria, vamos dizer assim, o mais adequado. Importante, quando chegam nesse ponto, a emoção do medo, só para vocês entenderem, o medo ele está relacionado com todas as emoções negativas, ódio, inveja, culpa, o que vocês encontrarem de emoções negativas, que é baixo do lado vibracional, está relacionado a algum tipo de medo. Então nós temos duas grandes energias, medo e o amor. O medo é o oposto do amor. Não é o ódio o oposto do amor. O medo é o oposto do amor. O amor, o que que é? Quando a pessoa vence os medos de uma maneira geral, né? Ela não tem medo de andar no meio da favela, ela não tem medo de andar na rua, ela não tem medo de... Compensação, tem pessoas que não saem de casa com medo. Porque está muito horrível, eles se deixam levar pelas propagandas e tudo mais, e fazem com que o medo cresça dessa. Crescendo o medo é uma energia negativa, elas são mantidas numa posição baixa, não conseguem evoluir. Então o medo é um grande professor. Ele é importante na nossa vida, porque ele vai dizer, muitas vezes, ele vai ser aquele fiel da balança, o que é certo, o que é errado. O medo vai se transformando em prudência. Muita gente confunde prudência com medo, né? Bom, testes astrais não interessa agora. Eu queria entrar para vocês o seguinte. Esse crescimento, esse aprendizado, então, são processos intermináveis. Eles não vão terminar depois dessas 7 iniciações. Segue embora. Nós estamos recém na ponta do iceberg, aqui no plano físico. Eu queria trazer para vocês entenderem, e aproveitando a parte final aqui, isso aqui é um texto iniciático. Eu trouxe de um livro de Saint-Exupéry, e é um livro grande, e eu peguei algumas frases, juntei, quando eu juntei, eu fiquei maravilhado. Eu vou passar para vocês entenderem o que significa um texto iniciático. O princípio iniciático é aquele texto que ele pode ter várias interpretações, dependendo do nível de entendimento, de discernimento de cada um. Vós sois criaturas da luz. Da luz viestes, para a luz ireis. O que é passado nos sepultamentos? Viemos do pó e para o pó voltaremos. Olha só o que fazem as religiões. Nós somos luzes, nós somos criados num nível de luz muito alto, sem conhecimento. Passamos por um descenso, que foi nessas 7 aulas que eu dei aqui, passamos por um descenso para quê? Para adquirir conhecimento da parte mais baixa e vir crescendo. Então,
entramos num caminho evolutivo. Né? Então, viemos da luz e voltaremos para a luz. E cada passo que nós damos cerca-nos a luz do nosso ser infinito. O que ele quer dizer, cada passo? Cada encarnação, cada entendimento, cada lição que a gente passa, nós aumentamos entendimento. Com entendimento, nós aumentamos o nosso coeficiente de luz. É para isso que nós estamos encarnados, para aumentarmos o nosso conhecimento, o nosso coeficiente de luz. Lindo isso aí, né? Vamos adiante, porque, olha... Aí ele continua dizendo assim, ó, por escolha nossa, habitamos um mundo que nós construímos. Não é isso que está acontecendo? Se a gente vê a história do ser humano desde a pré-história até agora, olha o que a ciência evoluiu com a nossa ajuda. E, sabendo que nós tivemos várias reencarnações, o quanto cada um de nós ajudou com coisas novas, né, para que chegássemos no atual estágio científico, com comodidade, com carros, com aviões e tudo mais, e com o conhecimento do cosmos cada vez mais aumentando. Aquilo que nós temos no coração, olha só, aquilo que nós temos no coração vai se transformar em verdade. Se o nosso coração está escurecido, obscurecido, a nossa verdade vai ser uma verdade, uma caminhada muito obscurecida. Se o mal faz parte do nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações vão estar sendo influenciadas por essa escuridão. E à medida que nós formos evoluindo, os nossos sentimentos forem ficando mais purificados, aquilo que nós temos no coração vai nos transformando também. E aquilo que nós mais amamos, nós vamos nos transformando. Olhe o que tem incluído, vamos dizer assim, ó, que está aqui dentro de fundamental. À medida que nós vamos trabalhando o nosso coração, e hoje a gente já sabe, a ciência diz que aqui existe uma consciência muito forte, e que o coração, muitas vezes, se a gente souber trabalhar o nosso lado intuitivo, o coração vai dizer o que é certo, o que é errado, né? À medida que nós formos trabalhando, mais nós vamos evoluindo. Mais nós vamos nos transformando naquilo que nós amamos. Nós começamos a amar o quê? Os nossos guias e mentores. Outro dia, fazendo um trabalho aqui, eu me emocionei, porque ao final do trabalho eu senti uma energia muito linda, muito gostosa, muito amorosa, e me fez ir às lágrimas. Sabe? Então, esse tipo de trabalho, o que é isso? A gente começa a amar o que a gente está fazendo. Né? A gente aprende a amar e a perceber que os planos superiores são planos de luz, são planos mais amorosos, e às vezes a gente tem um rápido lampejo de ir e voltar. Temos que voltar. Muitos chegam lá e depois dizem assim, puxa, não dava vontade nenhuma de voltar. Mas a gente tinha que voltar. E se a gente não voltasse, o nosso corpo ia puxar de volta. Então, muita gente já teve esse tipo de experiência. Seguindo. Não temais nem vos turbeis com a aparência que são as trevas. Realmente, aparência. As trevas, elas nos enganam, elas nos iludem, nos colocam como se estivéssemos numa matrix, né? Em que a gente não enxerga o que tem depois dela. Com o disfarce que é o mal, e o mal se disfarça o tempo todo. Nossa, e agora que a gente está vindo, o mal vindo à tona com os nossos políticos, com parte de empresários desonestos,
né? Puxa, uma mídia extremamente negativa, né? Então, assim, quando a gente se dá conta e diz, opa, olha só, a gente estava sendo levado por essa gente, não sabia. E agora está vindo à tona toda essa desonestidade. O manto vazio que é a morte. A morte não termina com o corpo físico, a consciência continua, gente. Nós somos seres que estamos há várias encarnações, várias e várias encarnações. Esqueçam medo da morte. Claro, vamos tentar sobreviver no máximo das nossas forças. Por quê? Porque nós estamos aqui aprendendo. Mas a morte, quando vier, que ela venha e seja bem recebida, porque a gente sabe que vai está voltando para um plano mais elevado, se as nossas vibrações forem elevadas. Não queremos ir para um umbral, que é o plano astral, mas baixa vibração. Nós estamos aqui, vocês estão aqui para tentar se elevar, né, vibracionalmente. Nós escolhemos isso aqui como desafio, por isso nós encarnamos. É os nossos desafios. Por isso, cada vez que a gente encarna com uma característica, com uma personalidade diferente. Fomos, em vidas anteriores, nós fomos agricultores, ou fomos políticos, ou fomos médicos, nós passamos por isso para aprendizado. Tivemos a cor de pele mais escura, ou amarela, ou vermelha, não importa, nós passamos por isso. E se não passamos, vamos passar. Passamos por corpos deficientes, para que entendêssemos o quanto é importante a gente ter amor pelo corpo que nos serve de veículo. E que nós temos que cuidar bem dele, que nós temos que amar o nosso corpo. Não aquele amor egoísta. Não, não é isso de ir para frente do espelho, eu te amo. Não é isso. O amor que a gente dedica ao nosso corpo é uma energia que vai nos auxiliar a estar em equilíbrio. Agradecer ao nosso corpo por ele ser perfeito, duas pernas que nos levam em qualquer lugar, uma mente que tem capacidade de pensar, mãos e braços, né, com capacidade de agir, enfim, né? Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente é beneficiado com isso. E esses desafios são as pedras, olha só que coisa linda, as pedras que afiais o gume do vosso espírito, como se fosse um diamante bruto. Cada encarnação nós vamos aparando as arestas, como um ourives, né? Vamos aprendendo a ser ourives, mas aparando esse diamante que nós somos, até que se torne um brilhante fantástico. Saber que em toda a vossa volta está a realidade do amor. Pode ter certeza. Se tu vai na natureza, tu vê que tudo foi feito com amor nesse planeta para nos receber. Já se deram conta? E que a cada momento, ao alcance das nossas mãos, está o poder de transformar o mundo através do que aprendemos. Imaginem vocês 50, 60 encarnações lá atrás, antes de Cristo, de repente. Que conhecimento vocês tinham para transformar o mundo? Que conhecimento nós temos hoje para sermos a transformação do mundo? A evolução, e acreditem, os nossos antepassados, nós fomos os nossos antepassados. Nós habitamos corpos lá atrás, e sabe-se lá quantas encarnações, se formos voltar a 500, 600 encarnações, de repente na época dos neandertais, ou antes até, nos pitecos, a nossa alma veio evoluindo de lá.
e precisava habitar aqueles corpos, porque se trouxesse para um corpo como esse aqui, nós não saberíamos o que fazer com esse corpo. É muita máquina para pouco controle. Então, à medida que nós, como almas, evoluíamos, os engenheiros siderais trabalharam também os nossos DNA, para que viéssemos evoluindo. E esse estágio de transformação planetária, vocês não têm noção o quanto está sendo trabalhado o DNA de cada um de nós, para prepararmos-nos para um corpo mais sutilizado de quinta dimensão, que logo, breve, talvez 1, 2 encarnações tenhamos, mas até lá vai ser um processo lento. Vamos sutilizando os nossos corpos. Profundo isso. Somos a vida, inventando a forma. Sim, à medida que nós vamos tendo cada vez mais conhecimento, nós vamos nos habilitando e nos capacitando a transformar o mundo com novas ideias, novas tecnologias que nos auxiliem. Não nos matam mais as espadas ou os anos do que as portas que atravessamos passando um cômodo ao outro. E aqui pode ser entendido da seguinte maneira. Cada espada pode ser um ano de vida, como pode ser uma existência completa. As portas são um estágio de uma para a outra. Por exemplo, quando desencarnamos, nós atravessamos um portal para um plano mais elevado, né? E, consequentemente, nós saímos de um cômodo físico para um cômodo astralino. Aqueles que já são mais elevados vão para um plano mais mental, mais evoluído, ou para um plano búdico, ou para um plano crístico, né? Cada um. Tudo depende da nossa evolução. Cada cômodo, ou seja, cada espaço que a gente ocupa num determinado momento, nos dá uma palavra que pronunciar. Uma palavra que pronunciar vem do quê? Ensinamentos que a gente teve nesse lugar. Então, vocês, nós, assim que a gente desencarnar para um outro plano, imagine o que nós vamos ter para contar da vida que nós tivemos, os ensinamentos que nós adquirimos, o discernimento que nós ampliamos. E cada passagem dessa é uma canção de ensinamento que nós vamos ter para uma outra vida futura. E esses ensinamentos e essa canção, enquanto a gente estiver na roda de reencarnação, ela vai se manter num plano que a gente chama de causal, como um grande repositório de ensinamentos que a nossa alma fica acessando enquanto nós estamos encarnados, ou no plano físico, ou encarnados num plano astral, ou encarnados num plano mental. Sim, porque em cada um desses planos nós temos corpos. É considerado algum tipo de encarnação, para que vocês entendam bem o que é isso aí. Faz sentido isso aí tudo, gente? Lindo isso aí, né? Eu encontrei isso aí, eu não me esqueci qual é o livro que eu encontrei, mas cada vez que vinha uma coisa dessas, eu anotava. Quando eu juntei, nossa, fez sentido, uma coisa muito linda. E, como eu falei para vocês, ele tem um aspecto iniciático, porque cada um de nós vai entender de uma certa maneira. Eu tentei passar para vocês aquilo que eu entendi. Podem ter certeza que quando eu li pela primeira vez isso aí, fazem muitos anos atrás, o meu entendimento era outro. Completamente diferente e bem menor. Hoje, com o estudo que eu já tive, já está aqui, daqui uns 2, 3 anos ou mais, eu vou entender de uma outra maneira isso aí. Isso é o que caracteriza um texto iniciático. Ele é aberto e ele para vários níveis de entendimento. Querem um exemplo? A Bíblia é um texto iniciático. Ela pode ter vários níveis de entendimento.
Mas a grande maioria das pessoas entende da maneira mais rasa possível, e às vezes ao pé da letra. Deixa de considerar que muitas vezes o que está escrito na Bíblia é uma alegoria, né? Gente, entendam de uma outra maneira. Jesus falava dessa maneira, por quê? Porque aquelas pessoas há 2000 anos atrás tinham um nível de entendimento muito mais baixo, né? Então imagina ele, um ser imenso, um ser cósmico, que já passou por tudo isso aqui, né? Com um entendimento imenso, tem que falar com umas formiguinhas que nem nós, com uma mentalidade de ameba, me desculpe dizer isso aí, mas a nossa mentalidade perto desses mestres ascenso é de uma ameba. Mal e porcamente nós estamos tendo consciência de que nós temos consciência. Bom, gente, era isso aí. Eu fui até um pouco mais adiante,